Boa tarde, galerinha do bem, galerinha do oitavo ano. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje estaremos tratando de um assunto muito relevante, um assunto muito significativo para a história universal, né? Então, vamos falar sobre o iluminismo. Eu dividi esta aula em duas partes. Estaremos hoje na parte um e na próxima aula estaremos trabalhando essa parte 2, então ficaria um pouco grande. Eu achei melhor trabalhar em duas partes a nossa aula, tá bom? Então vamos lá, vamos para mais uma aula de história, tá bom? Então, para a gente entrar, antes da gente falar sobre o iluminismo, nós queremos dizer que esta parte do iluminismo, essa parte do assunto onde nós estamos ou iremos abordar, é uma transição entre a idade moderna para a idade contemporânea, tá certo? A passagem, né, da idade moderna para a idade contemporânea se deu quando o iluminismo ele passou do discurso intelectual. Nós vamos ver que o iluminismo ele começa com essa mudança de mente, com um discurso intelectual sobre a verdade, e esses discursos eles se tornam ação prática, uma ação política, tá certo? Então que vai culminar na Revolução Francesa, vai culminar na Revolução Liberal, da burguesia, melhor dizendo, e marcou também o fim do absolutismo e do antigo regime em toda a Europa. Nós vamos explicar esses fatos históricos de uma maneira mais pormenorizada, tá bom? Aqui nós temos uma linha do tempo, eu gostaria de gastar aqui poucos segundos, apesar que eu acredito que você já sabe, para a gente entender direitinho essa transição entre a idade moderna e a idade contemporânea. Eu acredito que vocês sabem que os estudiosos eles conseguem dividir, né, o tempo da história entre pré-história, que vai do início do homem aqui na Terra até por volta do ano 4000 a.C., quando surge a questão da escrita. Então, aqui nós começamos a história propriamente dita. A história propriamente dita ela é dividida em quatro partes: a antiguidade, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo hoje. A antiguidade ela começa por volta de 4000 anos antes de Cristo e vai até por volta do ano 776, com a queda do Império Romano no Ocidente. O Império Romano cai e dali nós temos o fim da antiguidade. Ao mesmo tempo começa a Idade Média, né? Que a Idade Média ela se estende até o ano de 1453, que é a queda do Império Romano lá no Oriente. O Império Romano ele foi dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, no ano de 1453, a cidade de Constantinopla, que praticamente era o centro, era a capital do Império Romano no Oriente, ela é tomada pelos turcos. Então, naquele momento, começa a Idade Moderna, e que vai se estender até o ano de 1789, com a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa até o dia de hoje, nós temos aqui o que nós chamamos de Idade Contemporânea. Essa transição aqui, ó, da Idade Média para a Idade Moderna, é o que nós vamos estar dando uma abordagem, né? Então, na verdade, vai ser entre a Idade Moderna, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que eu estou dando esse assunto aqui no outro ano, tá certo? Então, nós vamos nos basear, inclusive, falando sobre o Iluminismo, nesse miolo aqui, entre a Idade Moderna, tá até aqui, ó, o Iluminismo, e a Idade Contemporânea. Vai ser aqui neste miolo, da metade para cá, então você vai ter este grande acontecimento, tá bom? Então vamos entrar. O Iluminismo ele também foi chamado de ilustração, essa ideia de trazer luz aonde existia
trevas, né? Então aqui nós temos uma foto que vai mais ou menos caracterizar a ideia do iluminismo, uma briga entre a razão e a emoção, os sentimentos, a ideia da... Então aqui o iluminismo é uma defesa, acima de tudo, da razão, né? Da razão, da explicação das coisas pelo conhecimento, de maneira científica, né? Então nós vamos ver. Para a gente não ficar assim meio que solto no espaço, sem saber aonde aconteceu o iluminismo, nós vamos procurar situar geograficamente aonde este fato histórico ele aconteceu, né? Então, o iluminismo, ele é um movimento filosófico e ao mesmo tempo intelectual e ainda científico que contrariou as bases do antigo regime, onde aquelas monarquias, onde aqueles reis, eles governavam de maneira ditatorial, né? Então, foi esse movimento filosófico e também intelectual. Quando aconteceu, propriamente dito, no século XVIII, começou no século XVII, mas teve o seu apogeu no século XVIII, aonde você vai encontrar dois países que, a priori, o iluminismo ele nasce, ele cresce na Inglaterra e também na França. Na Inglaterra no início, mas o auge dele aconteceu na França. O iluminismo representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo. Então foi um momento onde a própria burguesia, onde o próprio comércio, onde a esfera econômica ela se levanta para dar nome a este novo período, né? Aí temos aqui algumas características do iluminismo, né? A ideia do racionalismo, a ideia do mundo, das coisas, elas serem entendidas, explicadas através da razão, através do pensamento, através do estudo. Traz também a ideia do cientificismo, que é a ideia dos eventos, dos inventos, né? Científicos que foram criados, que realmente ajudaram a promover este momento. Temos também a ideia do anti-absolutismo, que era uma ideia que eles batiam pesado contra aqueles reis autoritários, que apenas queriam enriquecer, queriam apenas ficar no poder e massacrando as pessoas, né? Também existia o que nós chamamos de anticlericalismo, que eles pregavam também contra a religião, propriamente dito contra a Igreja Católica, com seus desmandos, com a sua maneira de ver as questões do mundo, e também se defendia a questão da defesa das liberdades individuais, tá certo? Então vamos ver agora as origens do iluminismo, né? Nós já vimos que o iluminismo foi, na verdade, aí um fenômeno, um acontecimento intelectual, filosófico, que realmente veio mudar com a cabeça do europeu e que se expandiu praticamente por todo o mundo. As origens do iluminismo, dizendo que o iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa, como já havia dito, no século XVII, mas com crescimento no século XVIII. Os filósofos, que foram os pensadores da época, que foram poderíamos dizer, os idealizadores do iluminismo, eles se auto-intitularam ou chamavam que aquele período que eles estavam vivendo era chamado o século das luzes ou da ilustração. E foram esses mesmos camaradas que, quando olhavam para trás, quando olhavam para a Idade Média, eles chamavam da Idade Média de Idade das Trevas, que você sabe que hoje esse termo até deve ser evitado, porque não foi só trevas durante a Idade Média, muita coisa aconteceu de proveitosa para a humanidade, mas eles diziam que aquele momento era chamado de século das luzes, enquanto a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, né? Tá bom? O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França, tá bom? Na França. Mas esse fenômeno, esse conjunto de ideias, ele se estendeu, né, por exemplo,
foi responsável pela independência das 13 colônias lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, promoveu a independência dos Estados Unidos, promoveu a Revolução Francesa com seus ideais e também promoveu movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil, como nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Então, só para ficar aí um lembrete, tá certo? A ideia de iluminismo e iluminista, para você não esquecer e nem confundir. O iluminismo foi um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias. Iluminista eram os filósofos que desenvolveram estas ideias, tá bom? A ideia na cabeça dele de iluminismo, de iluminar, significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Então, quando se falava nessas superstições, eram algumas coisas que a Igreja Católica fazia para tentar explicar as coisas. Então, muitas vezes ela fantasiava, ela deixava muita coisa em alegoria. Então, na verdade, ela pisou na bola muitas vezes, além de se envolver muito com a política, deixava que a política entrasse na igreja, tinha muito essa questão dela estar dando uma explicação para o mundo sobre determinadas coisas, e ai daquele que pensasse diferente, né? Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de se construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso, tá certo? Acreditava que as pessoas elas eram livres, eles pregavam isso, né? Elas eram livres, autônomas e tinham capacidade de pensar por si mesma. A ignorância era gerada pela aceitação dos dogmas religiosos, né? E também eles eram submissos aos governos absolutistas. Impedia o cidadão, na verdade, de desenvolver as suas potencialidades. Então, eles deveriam ser guiados, era o que eles pregavam, que as pessoas deveriam ser guiadas pela razão, pela ciência e não mais pelos preceitos religiosos pregados pela Igreja Católica, tá bom? Então, eles falavam muito, esclarecer para educar. Então, era a ideia de que lá na Europa, os ideais, as ideias que os filósofos escreviam, que eles pregavam, isso aí começou a ganhar as ruas, começou a ganhar os salões, os clubes, os cafés. Então, essas mudanças no campo da ciência, né, no campo da política, na arte, nas questões sociais, tudo isso aí começou a ser difundido na Europa, por jornais, por revistas, por livros. Então, tudo isso possibilitou, né, a ideia desse crescimento iluminista, principalmente com a criação da enciclopédia, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá certo? Então, vamos lá. O que o iluminismo ele defendia? O que eu falei aqui de uma maneira bem simples, eu vou agora procurar detalhar um pouquinho mais. O que era que esse movimento intelectual, filosófico, ele defendia? Ele defendia a igualdade jurídica, né? Os seres humanos, igualdade das pessoas perante a lei, tinha a ideia da tolerância religiosa e filosófica, a ideia da liberdade pessoal e social. O ser humano ele tinha de ser taxado e ele tinha de ser livre, a sua liberdade pessoal, social, era algo importante, não aquela coisa presa, obrigada, escravizada, entre aspas, por aquilo que os governos ditatoriais faziam, as cobranças de impostos, as desigualdades sociais, a maneira que as pessoas entendiam o período vigente, né? Direito à propriedade privada, defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade, coisa que não havia. Governo representativo que representasse o povo, não aquele governo ditatorial, aquele governo ditador, cruel, que não contribuía para o papel do qual ele tinha sido criado, né? Então, o iluminismo ele combatia o absolutismo monárquico, a maneira como aqueles reis eles governavam aqueles países. Eles também combatiam a intervenção do Estado
na economia, o mercantilismo. Eles diziam, pregavam de que o próprio mercado ele deveria se gerenciar sem intervenção do Estado. É uma espécie de liberalismo econômico. Eles pregavam isso. Não era papel do Estado, não era papel dos reis estar controlando o preço das coisas, fazendo aquilo que não era papel deles, né? E também a tese do direito divino dos reis. Os reis, eles faziam aqueles monte de coisas, aquele monte de absurdo, e dizia que eles eram enviados por Deus, tinham a direção de Deus para fazer aquilo. Era da vontade de Deus que ele se comportasse daquela maneira, esbanjasse o luxo enquanto o povo passava por necessidade. E também a ideia eles combatiam a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Lembre-se que a teoria do direito divino dos reis, né, que eles pregavam. Eles diziam justamente o que eu acabei de falar para vocês. É que tudo aquilo que eles faziam, a sua maneira de governo, provinha da vontade de Deus, né? Então vamos ver um pouquinho aí desse contexto histórico aonde surgiu o iluminismo. O absolutismo, tá certo? Que era a teoria política que defende, em geral, um monarca que tem o poder absoluto, isto é, independente dos órgãos, né? Então, isso era um absolutismo que foi muito combatido e depois de sair, muitos desses governos eles caíram, né? Outra coisa, o rei, né, ainda explicando, o rei ele concentrava todos os poderes e poderia até criar leis sem aprovação da sociedade. Se alguém fosse contrário aos seus interesses ou leis, eles poderiam sofrer violência, ser presos, ser mortos, tá certo? Porque o rei ele era inquestionável. Aqui você vai ter uma foto de Luís XIV, rei da França, intitulado de Rei Sol. O camarada era cheio de arrogância. Inclusive foi o governante que mais tempo ficou no poder. Estima-se que ele passou 72 anos governando. Começou a governar de maneira regencial, de maneira ainda com a espécie de tutor, com 5, 6, 7 anos, na sua tenra idade, já começou a ser rei, né? Então, foi um dos que mais governou e tinha essa característica absolutista, né? Tem a ideia do contexto religioso, né, que é o clero. Quando você escutar falar em clero, você está falando sobre a questão da igreja. E nesta parte, nesse período aí da transição da Idade Moderna para a contemporânea, se referia mais assim à igreja católica, né, que a igreja católica ela gozava de grandes privilégios, tinha muita terra, cobrava muitos impostos, não pagava impostos, né? E tinha um casamento muito grande com esses reis. Então tinha essa aliança onde todos saíam ganhando. Quando eu digo todos, todos da Igreja Católica com todos os monarcas, né? Então a igreja ela dominava grande parte das faculdades e das escolas, né? Usava o misticismo para tentar explicar acontecimentos e torcer as coisas ao seu favor. Por exemplo, na época a Igreja Católica ela dizia que a Terra ela era o centro do universo, né? Uma teoria chamada de geocêntrica. E ai daquele que questionasse. O próprio Galileu passou por isso. Galileu inventou a luneta e começou a fazer observações espaciais. Ele percebeu já que a Terra não era o centro do universo, mas que era apenas um astro pertencente ao sistema solar. Ele foi obrigado a desmentir os seus ensinos publicamente para não acabar morrendo. A igreja, para mandar uma pessoa para a fogueira, era daqui para ali, né? Então ela tinha até um conjunto de obras que as pessoas não poderiam ler, que a pessoa não poderia estudar, né? Inclusive chamado de index. Ok, o pensamento ocidental antes tão marcado pelo misticismo religioso, conheceu a partir do século XVIII uma nova possibilidade de construção, o racionalismo. É a ideia de que o racionalismo explicasse aquilo que a igreja não estava explicando, que as pessoas não deveriam acreditar simplesmente naquelas superstições que a igreja pregava, que a igreja lá difundia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês,
que isso aqui fique muito bem claro. Alguns iluministas, alguns deles eram ateus, não acreditavam em Deus, mas alguns deles, que inclusive criticavam a Igreja Católica, eles não criticavam o cristianismo em si, não criticavam a palavra de Deus, a religião em si, eles criticavam a maneira absurda que a igreja se comportava. Eu poderia dizer que era a parte ditadora da igreja e a maneira supersticiosa que a igreja ela usava para amedrontar as pessoas, para afugentar as pessoas, para impedir que as pessoas lessem e conhecessem. Inclusive tinha regras, tinha leis que diziam que a pessoa não poderia ler a Bíblia, porque aí as pessoas elas poderiam conhecer mais e aí poderia trazer problemas para o clero, né? Então, aí eles combatiam muito essas superstições, esses privilégios que a igreja tinha, este casamento que algumas vezes a igreja tinha com esses monarcas, tá bom? Ainda sob o contexto temos o mercantilismo, que é um conjunto de práticas econômicas que eram desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, entre os séculos XV, aí você já sabe que é o século XV, você já vai começar aqui as grandes navegações, né? Já vamos ter aí no finalzinho do século XV, XVI, essas grandes navegações que vão se expandir pelo mundo afora, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, começam a se lançar no mundo afora, conquistar terras e investir o dinheiro que estava conseguindo aí com o comércio, né? Então, se criticava naquele momento porque os governos, eles é quem queriam controlar o mercado, né? Então, isso aqui era chamado de mercantilismo, a ideia da intervenção do Estado na economia, controlando o preço e cobrava os impostos daquilo da maneira que bem queria, né? Então, eles eram o contrário a isso, tá bom? Temos aqui eu poderia dizer, um compêndio, né? Foi uma coleção. Esses ideais dos iluministas que pregavam contra esse absolutismo, contra o mercantilismo, pregavam a favor da razão, das descobertas, as invenções na época estavam surgindo no campo da ciência, no campo da sociologia, esses eventos, esses inventos, melhor dizendo. Então isso aí começou a ser escrito para que as pessoas tivessem conhecimento e lessem. Inclusive esse livro era até proibido de ser lido, que é a enciclopédia. Foi abordada, né? Ela abordava vários assuntos e divulgava a ideia dos iluministas. Seus organizadores foi Denis Diderot e também Jean d'Alembert. Foram os dois que organizaram esta enciclopédia. Era uma obra que foi mais junta, né? A ideia de uma enciclopédia é que você vai ter vários assuntos sobre várias áreas do conhecimento num volume só ou em vários volumes, mas que daria a ideia de um livro só, né? Apesar de que ele se organizou em vários volumes, né? Então, a obra contou com a colaboração de aproximadamente 140 autores, mas encabeçado por eles dois aqui, né? Entre eles, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Então, esses três camaradas também, boa parte daquilo que eles escreveram acabaram virando aí assunto dessa enciclopédia, né? Inclusive o governo condenou, chamava de subversivo essa obra, mas era um livro que era lido de uma maneira clandestina e que influenciava as mentes das pessoas na época. Aqui você vai ter uma foto aí da enciclopédia, tá certo? Vamos caminhar. Condições para o desenvolvimento do iluminismo, né? Então você vai ter a revolução científica do século XVII, você vai ter dentro da própria ciência, dentro das artes, né? Então procurando, digamos assim, a explicação da realidade das coisas, dos fenômenos, até os fenômenos naturais, pela razão e não por preceitos da religião. A crise do império, do antigo regime, né, no caso dos governos absolutistas, e também a ascensão econômica da burguesia, que já vinha sendo trabalhada desde a Idade Média, depois lá da crise do feudalismo. Essa burguesia ela vinha crescendo, tomando proporções
alarmante, né? A classe dos comerciantes, dos artesãos, por aí vai. Então, os iluministas, eles combatiam, de um modo geral, até resumindo um pouquinho, eles combatiam o antigo regime, combatia também o absolutismo dos reis, né? Os privilégios da nobreza e do clero, e a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Então, era esse aí o contexto do iluminismo. Vamos ver agora os principais pensadores iluministas da época, né? Nós tivemos alguns desses camaradas aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui agora. Nós temos esse aqui, que é René Descartes. Ele foi um dos precursores. Ele não é nem taxado como pensadores, digamos assim, do próprio movimento iluminista, mas ele foi um dos precursores, foi quem preparou, foi um dos embriões, né, do grande movimento, René Descartes. Né? Ele vai dizer umas coisas bem interessantes. Ele diz: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidência. Em caso algum, podemos aceitar que nos é imposto pela imaginação ou pelos sentimentos. Né? Então, ele foi um dos precursores, René Descartes. Né? Descartes. Aqui nós temos, como eu já falei, ele foi um dos primeiros, foi um dos precursores do iluminismo, tá bom? Teve também Bacon, Locke e Isaac Newton, tá bom? Ele é considerado como o pai do racionalismo. Outro camarada foi Voltaire. Voltaire era francês, nasceu em 1694 e faleceu no ano de 1778. Ele tinha umas frases bem legais. Ele dizia o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizê-las, né? Então ele pregava justamente esses ideais iluministas. Voltaire, ele era o pseudônimo, ou seja, um apelido de François Marie Arouet. Então era o nome dele normal, mas ele usava um pseudônimo de Voltaire. Defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Não a ideia da igreja controlar, a igreja apitar em tudo, né? Ele também criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. A burguesia era responsável por grande parte da produção da riqueza e a burguesia ela era afastada do governo, não tinha participação nas decisões políticas. Outro camarada foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, era suíço ele disse que o homem ele nasce bom, mas a sociedade corrompe o mesmo. Né? E na cabeça dele as pessoas nasciam como se fosse uma folhinha de papel em branca e a sociedade iria escrevendo, manchando a pessoa, né? Apesar de que ele não estava muito certo totalmente nessas questões. O homem já é ruim, já é pecador, já traz essa herança do berço e a sociedade apenas parece que vai instigar, vai incentivar mais alguma coisa. Né? Ele defendia, no caso, algumas obras dele, né? Nós temos o discurso sobre a origem dos fundamentos das desigualdades entre os homens. Ele criticava a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas. Uma obra dele era chamada de o Contrato Social. Defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos, não o governo que mandava e desmandava. Ele era muito a favor desse Estado democrático, né? Mais ou menos como a gente tem nos dias de hoje. Vamos mais aqui alguém. Diderot e D'Alembert. Eu já falei para você que foram os organizadores da enciclopédia. Né? Aqui você vai ter estes dois camaradas. Montesquieu, ele dizia o seguinte: é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Era contra o absolutismo, né? E também
ele afirmava que somente o poder poderia limitar o poder. Criticava a interferência política do clero, no caso da igreja, e também defendia aspectos democráticos de governo e respeito às leis. Na inteligência dele, no conhecimento dele, ele falava sobre a questão do espírito das leis. E foi ele que propôs pela primeira vez que o governo ele pudesse ser dividido em governo, em poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Esse modelo de governo que a gente tem hoje, ou melhor, esse modelo de poder que a gente tem hoje, né? Então, cada governo representativo fazendo a sua parte. Não tudo isso concentrado nas mãos de um governante, no caso de um monarca, né? Então, só assim os cidadãos eles teriam liberdade de fato. Vamos à frente. John Locke, ele era um inglês, nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só pensar faz o que lemos. Mas só o que pensar faz nosso o que lemos, né? Ele é chamado de precursor do iluminismo, considerado o pai do iluminismo, tá certo? Direitos naturais e alienáveis dos homens, vida, liberdade e propriedade, tá certo? Os governos existem para preservar os direitos e não para tirar, não para tosá-los, digamos assim, né? John Locke ele criticou a teoria do direito divino dos reis e combateu também o absolutismo. Você vai observar que eles pensavam muito parecido, né? Essa ideia dessa liberdade de romper com essas cadeias que a Europa ela vivia naquele momento, tá certo? Ele zelava muito pela questão das leis civis, a questão da democracia, a questão dos governos democráticos, né? Defendeu a separação entre igreja e Estado, ou seja, cada um faça a sua parte, a igreja faça a sua parte e o Estado faz a parte dele, tá bom? E acreditava que a mente de uma pessoa, ao nascer, era também uma tábua rasa, uma espécie de folha em branco, né? Somente as experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade. Aí aqui a gente está chegando ao final da aula de hoje, mas já deixando para vocês uma atividade, tá certo? Aqui você vai ter, acho que são 5 questões. Teve aqui umas 2 questões que eu coloquei, elas são objetivas, mas prefiro que você copie ela integralmente no caderno, tá certo? Procure devolver essa atividade 24 horas após esta aula chegar até você, tá certo? Então, por hoje é só e que Deus nos abençoe.